Na verdade, a gente pode começar falando sinteticamente que, independente do tamanho do filme, pode ser um filme sem orçamento, ou pode ser um filme é, mega gigantesco de Hollywood, ou qualquer coisa no intervalo entre essas duas coisas, mas assim, de um modo geral, o processo de realização ele é dividido em três fases, né? São as fases de planejamento, de execução e de finalização. Aí no jargão, né, do audiovisual, a gente costuma chamar essas fases de pré-produção, que é quando o filme ele ainda está sendo organizado, né? Produção, que é a fase normalmente mais curta, mas também mais importante, a fase em que o filme está sendo filmado, propriamente dito. E a pós-produção, que é quando esse material que foi filmado ele é organizado, né? Editado, tanto em termos de imagem quanto de som, finalizado e depois, na última fase, distribuído e lançado. Tá? E eu queria dizer que, na verdade, todas as três fases, mas em particular a pré-produção, ela envolve dois aspectos. Envolve os aspectos criativos, envolve também aspectos burocráticos. Eu vou tentar passar muito rapidamente pelas questões burocráticas. A gente vai tentar, na verdade, focalizar mais a questão criativa, porque, afinal de contas, essa disciplina se chama linguagem audiovisual. Né? Então, a gente está trabalhando primordialmente com processos criativos, processos de produção de sentido. Mas, evidentemente, para que isso possa acontecer, existe toda uma fase, ou um aspecto, ou um processo burocrático, e muitos profissionais estão envolvidos nele, a gente não pode simplesmente ignorar, porque essas duas coisas elas são paralelas, mas elas estão imbricadas uma com a outra. Mas, grosso modo, é possível dizer que as duas equipes que vão trabalhar em paralelo no momento da pré-produção, né, a primeira fase que a gente vai elaborar um pouco aqui, é uma equipe que procura conceber criativamente o filme, né, narrativamente construí-lo, e a outra equipe vai ser encarregada de viabilizar o filme, né, viabilizar o filme especialmente da perspectiva financeira. Então, o pessoal da criação vai, num primeiro momento, inclusive, de forma bastante livre, pensar como é que quer contar aquela história, e a outra equipe vai pensar como é que vai viabilizar as ideias que essa equipe de criação está tendo. A gente vai ter o trabalho dos roteiristas e dos produtores, né? Em geral, supervisionados pelo diretor. Na verdade, essa supervisão ela acontece às vezes, nem sempre. Né? Dependendo do filme, pode ser que a elaboração seja uma elaboração coletiva feita por uma produtora, uma firma produtora, né? Uma empresa produtora. Ou até mesmo, no caso dos grandes filmes gigantes lá dos Estados Unidos e tal, por estúdios, né, de Hollywood. Mas é bastante comum que mesmo nesse caso dos projetos que são levados a cabo, tocados por empresas produtoras ou por estúdios, exista uma mente criativa liderando esse processo criativo, né? E essa mente, na maior parte das vezes, é o diretor. Nem sempre foi assim, né? Em Hollywood, por exemplo, até a década de 40, 50, eram os produtores que faziam esse papel na fase de pré-produção. Os diretores, muito regularmente, e a gente vai ver isso um pouco mais adiante, numa aula mais para o final, né, da disciplina, os diretores às vezes eram contratados, ou muitas vezes, eram contratados no momento de começar as filmagens. Né? Eles, por exemplo, muitas vezes não tinham a oportunidade de escolher a equipe, de trabalhar no roteiro, às vezes nem mesmo de escolher os atores e atrizes com os quais eles iriam trabalhar. Eles simplesmente eram contratados para liderar a equipe no set de filmagem. Mas isso mudou, né? A partir dos anos 60 mudou, e hoje em dia o mais comum, de fato, é que os diretores eles estejam supervisionando essa parte de pré-produção também. Né? Inclusive, assim, tá aí no texto, eu mencionei que é bem comum também que atores atuem nessa fase, né? Especialmente quando os atores são mais conhecidos e já têm
e já tem, vamos dizer assim, transformaram os seus nomes numa espécie de marca, e o nome desses atores, às vezes, é capaz de viabilizar o processo de financiamento, porque atraem empresas, atraem outras produtoras, atraem outros atores, enfim, atraem o dinheiro, né, para o processo de produção. Então, nesse caso, quando isso acontece, é bem comum que os atores recebam créditos como produtores, porque direta ou indiretamente eles ajudaram a arrecadar a grana necessária para fazer o filme. Cada filme é um filme, cada caso é um caso. Vai haver situações em que os atores vão ter muita liberdade para opinar, em outras situações não vão ter tanta liberdade assim, e certamente vai haver um caso ou outro que eles não vão ter liberdade nenhuma. Isso vai depender de uma série de fatores que varia, né? Por exemplo, se esses atores eles têm influência e têm realmente algum nível de participação no processo produtivo do filme, quanto maior for esse nível de participação, maior vai ser a possibilidade deles poderem opinar. Mas na fase de pré-produção, isso não é tão comum assim. É mais comum que os atores possam criativamente dar sua opinião e opinar e tal, um pouco mais adiante. A gente vai falar disso nas próximas aulas, quando eles estiverem, por exemplo, desenvolvendo, na fase final já da pré-produção, quando eles estiverem desenvolvendo seus personagens, né? Aí sim, eles vão poder dar sugestões, opinar sobre tudo que envolve a caracterização dos seus personagens, desde o roteiro até as menores coisas, como assim, por exemplo, cabelo. Um determinado ator pode chegar e dizer assim, eu acho que eu ficaria bem nesse filme aí se eu raspar o cabelo. Ou uma atriz pode dizer assim, acho que o meu cabelo podia ser pintado de, não sei, azul. E isso ia funcionar bem para o personagem. E aí vai caber, evidentemente, ao diretor acatar ou não essas sugestões, mas essas sugestões elas vão aparecer um pouco mais adiante no processo, não tão cedo quanto eu estou mencionando aqui agora. O produtor executivo não precisa ser necessariamente um ator, né? Qualquer pessoa que trabalhar diretamente com os aspectos produtivos, assim, ligados à filmagem. Porque tem. Eu vou falar isso, acho que um pouquinho mais adiante vai ter uma outra. Acho que vai ter uma outra. Um outro tópico aqui, mas fundamentalmente existem os produtores. O produtor executivo é o cara da grana, né? Ou seja, é o cara que vai, ao invés de estar no set de filmagem, ele vai estar gerenciando planilha para ver o que é necessário, o que é que a equipe criativa está pedindo e se ele vai ter efetivamente a oportunidade de dar, porque ele vai ter que atender vários departamentos, né, de criação dentro do processo. Então ele vai gerenciar o orçamento. Posso dar isso, não posso dar aquilo. Cada um dos departamentos vai ter as suas demandas e ele é o cara que vai gerenciar essas demandas. Ele é a equipe dele, né? O produtor executivo, na verdade, é o líder dessa equipe do gerenciamento da grana, né? Propriamente dito. Os roteiristas são, evidentemente, as pessoas encarregadas de escrever o roteiro e criar os personagens, né? Criar e desenvolver os personagens. Atores entram, como eu já falei, nessa fase também, mas um pouquinho mais na frente, já quando a pós-produção está bem na fase final, a pré-produção, desculpa, está bem na fase final, ou até mesmo quando o filme está sendo feito, né? Muitas vezes os atores vão dando sugestões ali durante a realização do filme propriamente dito. Mas na fase da escrita do roteiro, que pode ser uma das fases mais longas, mais demorada mesmo, esse texto ele vai sendo reescrito, né, inúmeras vezes. Claro, isso também, cada filme é um filme, como eu sempre digo, né? Isso também vai depender de uma série de variáveis, desde, por exemplo, o tipo de diretor que está trabalhando com aquele projeto, até o tempo necessário para desenvolver o projeto, porque muitas vezes o projeto está ali, mas ele precisa ser finalizado numa determinada data. Né? Outras vezes não. Outras vezes o roteirista, por exemplo, está trabalhando sozinho no roteiro, ele ainda não teve uma luz verde de nenhuma produtora ou estúdio
para poder ter certeza de que o filme vai ser feito, mas ele decidiu, por conta e risco, que ele vai investir a energia dele naquele roteiro, e aí ele pode passar, em alguns casos, até anos fazendo isso, né? De forma não remunerada, mas acontece. Então é bem comum que um filme tenha 8, 10, 30 versões diferentes do roteiro que vão sendo aprimoradas aos pouquinhos, passo a passo. Tem outras situações em que o roteiro praticamente já entra pronto. Assim, um diretor famoso, né? E aí estou dando exemplos de Hollywood mesmo. Um diretor famoso por normalmente trabalhar com uma ou duas reescritas de roteiro no máximo. Geralmente é bem comum que ele pegue o roteiro e já filme, não reescreve. É o Clint Eastwood. É bem conhecido por fazer isso. Os atores gostam muito dele por causa disso, inclusive, porque ele dá muita oportunidade para que os próprios atores é quem vão fazendo isso durante as filmagens e tal. Mas não é um caso muito comum. O comum é que o roteiro ele seja reescrito várias vezes, e aí muita gente vai dando pitaco. Os produtores eles dão muito pitaco, os próprios atores, como a gente já falou, às vezes o fotógrafo, e por aí vai. Toda a equipe criativa ela tem liberdade para ir dando pitaco nessa fase aí. Tem muita gente que pergunta assim, e como nasce um roteiro? Como é que nasce o projeto, exatamente? Quer dizer, não existe uma maneira única, né? Como eu falo aí no texto, cinema não é matemática, né? Não tem uma fórmula assim que garanta a qualidade de um roteiro ou mesmo a possibilidade concreta dele ser produzido, né? Muitas vezes é o roteirista quem simplesmente tem uma ideia, tem uma inspiração e começa a fazer isso sem a garantia de que o filme vai ser feito. Mas é bem comum que aconteça o contrário, assim, a produtora ou alguém relacionado a uma produtora tenha uma ideia, né? Ou seja, escreve um argumento. O argumento é como no jargão do audiovisual se chama uma espécie de sinopse da história, ou seja, é o roteiro super compactado é uma espécie de trailer de roteiro, tá? É o roteiro assim reduzido para uma página, né? E aí com esse argumento pronto, o produtor, a equipe de produção pode contatar um roteirista e contratar ele para desenvolver o roteiro, transformar aquilo no roteiro. E muitas vezes, inclusive, isso é comum até mesmo nos filmes de baixíssimo orçamento. Aqui em Pernambuco, por exemplo, não é incomum que aconteça isso. O diretor ou um determinado roteirista pode escrever a primeira versão do roteiro e depois passar para uma outra pessoa contratada para pegar esse roteiro e reescrever. E às vezes essas reescritas podem passar por muitas mãos diferentes, né? Mas existem essas múltiplas maneiras de iniciar um roteiro. Pode surgir da cabeça de um roteirista sozinho, mas pode surgir da ideia de uma equipe que vai contratar alguém para transformar aquela ideia num roteiro. Isso é bem comum, né? E varia de país para país. Assim, por exemplo, em Hollywood, né? É bem comum que o projeto, qualquer projeto, ele seja desenvolvido assim até uma fase muito avançada da pré-produção antes que esse projeto seja apresentado efetivamente a um estúdio capaz de financiar. Então, assim, vai se elaborando aquilo. Muitas vezes são pequenas produtoras, né? A gente pode dizer que assim a grande maioria dos atores que tem algum nível de fama lá nos Estados Unidos funciona assim, e aqui no Brasil, cada vez mais esse modelo começa a ser aplicado também. Quando o ator, né, e falando agora do Brasil, assim, quando o ator ele atinge um certo nível de fama e ele sabe que ele pode contar com a bilheteria certa, ou seja, os projetos que ele desenvolver vão poder atrair grana com mais facilidade. A gente está falando dos atores que têm contrato com a Globo e tal. Acho que é muito comum, por exemplo, hoje que no segmento da comédia, né, aquelas comédias
normalmente que são associadas por nós com a ideia da Globo Filme, com, sei lá, Ingrid Guimarães e aquele pessoal ali do Porta dos Fundos, Paulo Gustavo tinha isso. Então, assim, qualquer coisa que eles desenvolvessem, muito provavelmente eles iam conseguir desenvolver, transformar em filme. Então era bem comum que eles abrissem produtoras. Esses atores abrem produtoras, porque aí o desenvolvimento do roteiro e do projeto acontece no contexto daquela produtora. Eles botam dinheiro próprio, nesse processo do desenvolvimento, sabendo que mais adiante, quando esse projeto for bem desenvolvido e acabar na mão de uma Globo Filmes ou de um estúdio um pouco maior, ou até mesmo for ser fosse apresentado num grande edital, né? Seja nacional, seja estadual, para poder captar dinheiro e tal, é muito comum, eles têm bastante certeza de que esses projetos eles vão efetivamente conseguir dinheiro para serem transformados em filme. E isso é muito mais fácil de viabilizar tecnicamente, né? Dentro de uma produtora, né? No Brasil, inclusive, assim, esse processo é bem diferente do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Por quê? Porque, em grande medida, a produção cinematográfica aqui no Brasil depende das leis de incentivo fiscal, né? Funcultura, por exemplo, no caso de Pernambuco, as leis da Ancine num nível federal, tá? Inclusive porque a legislação permite que as empresas dediquem um percentual do imposto que elas devem aos governos, falo no plural porque isso pode ser estadual, pode ser federal, pode ser até municipal, né, para a produção cultural. Então, assim, essas leis elas estão o tempo inteiro mudando. No Brasil, esse processo ele se tornou muito mais complexo, né, nos últimos 4 anos, por razões que vocês sabem qual. A gente está numa crise, evidentemente, não é uma crise só financeira, é uma crise política também. Temos um governo federal que não apoia a cultura, não acha que a cultura é prioridade, então dificulta, na verdade. A Ancine passou muitos anos com dinheiro em caixa, inclusive, mas sem as possibilidades jurídicas de lançar editais, porque havia umas travas jurídicas lá que eles não conseguiam desatar. Foram anos, né? A produção de filme no Brasil mudou significativamente nos últimos anos, inclusive porque houve outras variáveis que interferiram nesse cenário, como, por exemplo, a entrada das empresas de streaming no pedaço, né? Eu acredito que hoje, nesse momento, a única empresa internacional grande de streaming que atua no financiamento no Brasil é a Netflix. Mas existem promessas e informações de que as outras empresas, como a Disney e a Amazon, também vão investir aqui, ampliar esses investimentos bastante nos próximos anos. Mas quando você falou em Film Commission, aí na verdade Film Commission é uma expressão em inglês, né? Eu não sei exatamente em que se aplica essa expressão. O que se aplica é no processo propriamente dito de realização, até onde eu sei, né? De escolha dos filmes que serão contemplados pelos determinados editais, porque cada edital ele vai ter uma comissão para selecionar, sei lá, dos 50 projetos de filme que foram inscritos naquele edital, a verba vai ser distribuída para, estou chutando números aqui, para 10. Né? Então, alguém vai ter que decidir quais são os 10 que vão receber dinheiro, quanto cada um vai receber e os 40 que vão ser descartados nesse processo. Quem faz isso normalmente é uma comissão. Né? E essa comissão ela vai ser montada para cada edital, por cada governo que for responsável pela elaboração e desenvolvimento daquele edital. Né? Fim dessa parte de financiamento, quando um projeto ele com 100% de certeza ele tem o dinheiro, aí entra a segunda etapa da pré-produção. Ou seja, aquilo que o roteiro estabeleceu que vai virar o filme começa a ser colocado em prática. Entra em cena aí a turma do design de produção, ou production design,
ou desenho de produção. No Brasil, tem essas 3 denominações. Dessa equipe fazem parte diretores de arte, figurinista, maquiador, cabeleireiro, decoradores de cenário, pintores, carpinteiros. Tem um monte de gente, tá? E parte dessas pessoas estão aqui nessa próxima tela. Ó. Diretores de arte. Geralmente é o pessoal que planeja cenário, né? Planeja cenário, muitas vezes eles criam cenários a partir de plantas arquitetônicas, mesmo criam as plantas arquitetônicas e constroem os cenários. Isso não é tão comum ultimamente. O cinema, inclusive por conta do desenvolvimento de câmeras mais baratas e menores e mais móveis, né? Hoje em dia, mesmo nas grandes produções, tem sido bastante mais comum a filmagem em locação, quando ao invés de construir os cenários, os diretores de arte, na verdade, escolhem os cenários e redecoram a partir das necessidades do roteiro. Esse pessoal também planeja e constrói objetos cênicos, como, por exemplo, carro, nave espacial, e por aí vai. Tá? E são eles também responsáveis por elaborar a paleta de cores do filme. Em geral, esse trabalho é feito muito associado ao diretor de fotografia, que no final das contas, no final do processo, é o sujeito que realmente vai ser responsável por decidir como é que o filme vai ficar visualmente. Uma última observação: diretor de arte e desenhista de produção ou production designer no Brasil muitas vezes são denominações para o mesmo profissional, tá? O que acontece é que, dependendo do filme, dependendo da equipe, dependendo da produtora, muitas vezes o que num outro país se chamaria de desenho de produção, aqui no Brasil se chama de direção de arte. E tinha aquele momento em que você vai sentar diante da comissão, né, que está avaliando os projetos, e defender seu projeto. Né? Quando você vai ali para o pitching, você tem que levar um projeto o mais finalizado, ou com a aparência de finalizado possível. Né? Até porque entre o pitching e o momento que o dinheiro vai ser disponibilizado e a equipe vai finalmente poder filmar, muita coisa pode acontecer, inclusive a grandes variações assim cambiais, problemas relacionados a cenários, que, por exemplo, um local que em determinado momento estava previsto para ser filmado e agora não está mais disponível. Então, é isso. O fato de um projeto ser aprovado num determinado edital não obriga os produtores a, na hora de concretizar ou transformar em filme esse projeto, fazerem exatamente aquilo que estava desenhado no pré-projeto. Tem que ser bem discriminado, inclusive, assim, quanto é que vai gastar com comida para alimentar a equipe, quanto que vai gastar com, sei lá, com transporte, né, gasolina para os carros, quanto que vai gastar de pilha, fazer funcionar, na verdade, os microfones sem fio, que vão ser colocados nos atores e que funcionam na base de pilha. Tudo isso aí tem que estar discriminado nas planilhas de produção, né? O que não significa que na hora que o filme for ser feito, essas planilhas vão precisar ser obedecidas minuciosamente. Existe uma margem de segurança assim, até relativamente grande para que uma equipe possa tirar dinheiro de um lugar e botar em outro, assim. Ah, a gente tem esse dinheiro aqui, sei lá, R$ 100.000 para fazer um filme, mas a alocação perfeita que o diretor quer, e ele decidiu que tem que ser ali, custa, sei lá, R$ 20.000. Porra, vai gastar muito mais do que tá na planilha lá na época do pitching. O que é que eu faço? Pode fazer alguma coisa? Pode. Paga os 20 mil lá que o diretor decidiu, agora vai ter que tirar um monte de coisa de outros setores, né? Ah, não vou poder mais alugar uma determinada câmera que eu queria porque custa, sei lá, R$ 5.000 o aluguel e agora eu só tenho R$ 1.000. Aí vai se virar. Ou vai bater lá na porta
da produtora e ajoelhar e pedir, pelo amor de Deus, para eles cederem a câmera por um valor mais baixo. Aí, bom, enquanto a gente tem a equipe do desenho de produção ou direção de arte cuidando dos cenários, dos figurinos, a equipe da direção vai estabelecer um cronograma de filmagens, tá? Diretor, diretor assistente, assistente diretor, continuista, isso é a equipe de direção. Eles vão estabelecer basicamente esse cronograma, ou seja, vão decidir aonde acontecerão as filmagens, qual a ordem dos cenários das locações utilizados, quantos dias serão necessários em cada local, quantos planos vão ser filmados em cada dia, e por aí vai. Ou seja, nesse momento é que vai acontecer, que eles vão começar a descer a ideia do filme para um nível bem detalhado mesmo, né? Nessa etapa, dependendo da vontade do diretor e do orçamento disponível, pode ser também feita uma decupagem do roteiro, ou seja, o diretor e sua equipe podem pegar um roteiro, dividir ele em sequências, cenas e planos, e depois começar a pensar como essa filmagem vai ser feita de uma perspectiva visual, ou seja, fazer os storyboards e decidir como vai ser cada plano. Aqui eu quero um plano geral, aqui eu quero mostrar só o rosto do ator, aqui a câmera vai se mover lateralmente para mudar, para, sei lá, sair de um plano geral bem aberto para terminar no dedo mindinho de um determinado ator, por exemplo, né? E aí, de novo, não tem uma regra, né? Existem maneiras e maneiras de você fazer isso e estilos de diretores completamente distintos, né? Tem diretores como Alfred Hitchcock ou Steven Spielberg, que eu estou citando aí os grandes nomes, porque fica mais fácil até da gente reconhecer os filmes, né? Que são diretores controladores, assim, eles gostavam de fazer os storyboards e, na hora de filmar, obedecer direitinho aos storyboards. Tem outros diretores, Woody Allen, a grande maioria dos diretores asiáticos que são que estão muito na moda hoje em dia, né? Não sei se vocês vão reconhecer nomes assim, mas o Apichatpong, cujo sobrenome eu não sei pronunciar, Ou Xiaoshen, Tsai Ming-liang e vários diretores que não são tão comerciais e famosos, mas esses diretores eles tendem, como é o caso do Woody Allen, a não gostar de storyboards, a gostar de improvisar e a decidir só no set, na hora de filmar, como que vão fazer. Isso é a maneira mais comum para os diretores pernambucanos também, tá? Gostam muito de decidir na hora das filmagens, junto com os atores, junto com o diretor de fotografia. Aí tem exemplos aqui que eu estou citando, né? Exemplos clássicos, assim. Toro Indomável, que é aquele filme do Martin Scorsese, que é a biografia de um lutador de boxe, né? Scorsese decidiu que ele ia filmar primeiro as cenas de luta, todas as cenas de luta, que acontecem em momentos intercalados no filme. Então ele decidiu um estilo visual diferente para cada luta. Em algumas lutas o ringue é bem grande, em outras lutas o ringue é bem pequeno, em algumas lutas a câmera tá dentro do ringue, junto com os personagens, em outras lutas a câmera tá fora do ringue, e por aí vai. Então, assim, nessas cenas de luta, ele fez storyboards, né? Super detalhado. Cada plano foi desenhado antecipadamente. Ele gastou 8 semanas fazendo as filmagens em estúdio e depois mais 2 semanas indo para um ginásio de verdade para filmar os planos gerais, né? E a outra parte do filme, que é toda intercalada também, são as cenas domésticas, né, do lutador lá, do Robert De Niro, que era um cara muito complicado, batia na esposa, era super agressivo com o irmão, era um cara muito complicado, né? E foram mais 8 semanas para gravar essas cenas do filme. E para essas cenas, o Scorsese decidiu não storyboard, não planejar nada. Ligar a câmera e deixar rolar. Tem um monte de improviso, tem uns improvisos famosos,
em que os vizinhos gritavam com os atores, né? Estavam filmando num apartamento de verdade lá em Nova York, e às vezes o barulho era tão grande que os vizinhos gritavam, reclamando, e o personagem do Robert De Niro interagia com os vizinhos, e algumas dessas cenas aí estão no filme. Tem outras histórias sobre isso, tá? Eu vou contar uma aqui, que é a primeira que tá me vindo na cabeça aqui, e quem me contou foi um técnico de som belga, que trabalhou muito nos filmes de Recife. Agora ele voltou para a Bélgica, que se chama Nicolas Allais. Nicolas é um dos grandes pioneiros aqui da área de som, é o cara que faz os filmes de Kleber Mendonça Filho. O Nicolas, ele uma vez ele me contou que estava fazendo um filme e a equipe montou toda a locação lá, e num determinado momento, quando eles estavam bem próximos, assim, praticamente na hora de começar as filmagens, ele botou lá o fone de ouvido dele para começar a monitorar e começou a escutar um ruído ritmado, assim, bem baixo, mas audível, né? Audível com fone de ouvido. E ele ficou intrigado com aquilo, pediu silêncio. Normalmente nessas situações o técnico de som direto pede silêncio, né? Para ele ver se ele conseguia identificar o que era. Ele não conseguiu identificar o que era. E parou tudo. Para a produção, porque ele fala, com esse som aí não tem condição, eu não vou conseguir gravar nada, para o filme e vamos descobrir o que é isso. E eles perderam uma manhã inteira para poder descobrir, já na hora do almoço, que esse filme ele tinha uma cena envolvendo uma tartaruga. E, por precaução, a equipe de produção levou 2 tartarugas para o set. E aconteceu de que essas 2 tartarugas eram um macho e uma fêmea, e as tartarugas simplesmente resolveram que estava numa ótima hora de transar. E elas batiam o casco uma na outra, e ninguém adivinhou aquilo até o momento em que, na hora do almoço, lá alguém percebeu. E eles perderam metade do dia. Bom, aí a gente entra na segunda grande fase, né? A segunda grande fase do processo de produção audiovisual, que é a produção, que nada mais é do que o momento da filmagem, né? O segundo estágio da feitura do filme é um momento em que, tecnicamente, o roteiro está pronto, todas as locações estão alugadas, os atores já foram escolhidos, estão contratados, tudo isso foi feito na pré-produção, e na hora da produção é uma correria do inferno, assim, é todo mundo correndo muito para fazer tudo o mais rápido possível, para não gerar isso que a gente acabou de falar, um dia perdido que vai custar muito dinheiro na produção de qualquer filme. Seja esse filme uma microprodução, sei lá, que vocês vão fazer nos exercícios das disciplinas, seja um filme da Marvel, sei lá, Hollywood, tá? Mas acontecem dos filmes, às vezes, começarem a ser rodados antes de o processo de pré-produção finalizar. O exemplo que eu usei aí nesse PowerPoint é o de Casablanca, em que os roteiristas do filme, né, Casablanca, o grande clássico de Hollywood, 1941 e tal, hoje visto como um dos roteiros mais perfeitos da história do cinema, mas a história conta que em Casablanca o roteiro estava tão bagunçado no início das filmagens que um roteirista foi contratado para reescrever todas as noites o que seria filmado no dia seguinte. No dia seguinte, eu falei. Então, assim, reza a lenda. Quem já viu Casablanca vai lembrar que o personagem do Humphrey Bogart, ele é um limão azedo, né? Ele dá fora em todo mundo no filme, assim. O cara mais chato que pode existir. Mas, claro, uns fora cheio de ironias, são diálogos incríveis. E reza a lenda que a interpretação do Humphrey Bogart era tão mal-humorada porque ele estava puto da vida mesmo de ir dormir sem saber o que ele ia fazer no dia seguinte. Como é que o personagem dele ia agir. Né? Ele ficava tão irritado com isso que ele acabou incorporando esse mau humor ao personagem, mas combinou com o personagem e a coisa funcionou de tal modo que hoje Casablanca é visto como um exemplo de bom roteiro. Eu vou dar um outro exemplo que está me passando pela cabeça, que aí eu vou sempre para os blockbusters. É do Senhor dos Anéis. São 3 filmes que foram filmados ao mesmo tempo.
né? Durante um período que durou aproximadamente 2 anos lá na Nova Zelândia. Os atores se mudaram para lá, ficou a equipe toda lá, morando na Nova Zelândia durante 2 anos. E as cenas, evidentemente, dos filmes, elas não são filmadas na ordem cronológica da história, né? Normalmente eles filmam uma cena numa locação, quando todos os momentos daquela locação já tiverem sido filmados, independente se eles acontecem no começo, no meio ou no final da história, nesse caso aí, no primeiro, no segundo ou no terceiro filme, não interessa, eles vão ser filmados todos ali, naquela locação, acabou aquela locação, vai para outra locação, e assim sucessivamente. Então, muitas vezes você vai ter uma cena que está no final de um filme e que, na verdade, foi filmada no início, e vice-versa, e por aí vai. Mas nesse caso aí é curioso porque envolve esse elemento do improviso aí. O que aconteceu foi o seguinte: no primeiro dia das filmagens da trilogia, choveu. Choveu pra caramba, assim, tipo, tempestade torrencial na Nova Zelândia, na cidade lá que eles estavam filmando. Então, o set de filmagem, na locação, ficou impossível. E eles enlouqueceram, claro. A equipe era enorme, era logo o primeiro dia que eles iam perder. Perder um dia com aquela equipe toda que estava mobilizada ali, porra, um prejuízo gigantesco, né? Então alguém fizeram uma reunião da pré-produção logo de manhã, de madrugada, assim, o sol não tinha nem nascido ainda. O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? E alguém teve essa ideia, e eles conseguiram viabilizar, de alugar o ginásio de esporte do hotel onde a equipe estava hospedada. Construíram lá, a equipe construiu rapidamente, né, improvisadamente, uma parede de pedra falsa, e eles decidiram filmar uma cena que existe na montagem final da trilogia, no final do terceiro filme. É uma cena em que os dois hobbits lá, eles estão conversando. Eu acho que, se não estiver enganado, é num momento lá em que eles estão escalando uma montanha ou algo parecido. Eles estão conversando, né? Os dois hobbits. Então, como é que o diretor lá organizou a coisa? Eles falaram, não, a gente só precisa de uma parede de pedra, né? Construir essa parede de pedra falsa no ginásio do hotel, levaram os dois atores e passaram o dia filmando o setup 1. O que é um setup 1? E aí é uma outra. É bom porque várias histórias eu já vou adiantando assim nas aulas seguintes. O setup 1 é que na hora de filmar, eles resolveram filmar em plano contra plano, ou seja, o rosto de um ator, depois o rosto do outro ator. O rosto de um ator, depois o rosto do outro ator. Mas, evidentemente, essas cenas, eles não mudam a câmera de lugar a cada novo plano, não. A câmera é montada, a iluminação que vai iluminar aquele ator é organizada também, e o ator ele vai falar todas as falas dele, daquela cena, de uma vez só. Né? Depois, muda-se a câmera de lugar, muda-se a iluminação de lugar, e o outro ator, que está do outro lado da conversa, do diálogo, né, no contraplano, ele vai falar todas as suas falas. No momento da pós-produção da terceira fase da nossa cadeia produtiva aqui, essas duas sequências elas vão ser montadas intercalando a fala de um ator, a fala do ator A com a fala do ator B, a fala do ator A com a fala do ator B. Vocês entenderam, né? Espero que sim. Se alguém não entendeu, fala aí, tá? E aí o que aconteceu? Dia de tempestade, parede falsa de pedra, eles montaram a câmera, montaram a iluminação e gravaram todas as falas do ator A. Beleza. Dia seguinte, a gente volta e faz as falas do ator B. Muda a câmera de lugar, né? Inverte a câmera e faz o ator B. O que aconteceu na prática foi que no dia seguinte fez sol, parou a tempestade. E a equipe fez uma reunião de novo de manhã cedo e decidiu o que a gente faz. A gente termina a cena gravando o ator B ou vai voltar para o plano original, né? Para a ordem do dia original e filmar no cenário. Decidiram pela segunda opção. Vamos continuar o filme como ele deveria ser. A gente deixa para gravar o ator B num outro momento qualquer,
quando acontecer de novo um imprevisto. E aí foram semanas sem nenhum imprevisto acontecer. E no final das contas eles gravaram o ator B um ano e meio depois. Então é um diálogo que na tela, na cena lá, acontece com os dois atores conversando, mas o ator A foi gravado um ano e meio antes do ator B. Então muitas vezes a capacidade de você, qualquer um, né? Qualquer elemento dessa cadeia produtiva que a gente está tratando na aula de hoje, qualquer elemento dessa cadeia, ele terá que ter em mente a ideia de que planejar é muito importante, mas improvisar é igualmente importante e você precisa ter essa agilidade para improvisar sempre que for necessário, na hora que for necessário. No estágio de produção, né, na filmagem propriamente dita, o diretor tem um colaborador principal, esse colaborador é o diretor de fotografia, evidentemente. Quem é o diretor de fotografia? É o cara que chefia a equipe. É uma equipe formada por operador de câmera, às vezes mais de um, eletricista e assistentes. Os assistentes são os caras que basicamente cuidam dos equipamentos e, às vezes, dependendo do tipo de câmera, controla o foco. O que é que faz o diretor de fotografia? Ele é quem decide como iluminar os cenários, né? Qual a posição das luzes que ele vai colocar para poder iluminar o cenário. A gente vai detalhar isso em algumas aulas um pouquinho mais adiante. Que tipo de iluminação ele vai usar, se ele vai utilizar algum filtro. Isso está relacionado diretamente com a questão da paleta de cores, né? Quais são as cores fundamentais do filme, as cores primárias que ele vai usar no filme? Ah, é um filme frio, o diretor vê o filme como um filme meio, sei lá, sorumbático, meio... Então ele vai provavelmente escolher uma paleta de cores mais fria, vai usar muito azul, vai usar muito verde, são as cores frias. Se quiser cor quente, o filme vai ser mais laranja, vermelho, etc. Por aí vai. Né? E é ele também quem vai planejar os movimentos de câmera. O diretor de fotografia, ao contrário do que muita gente pensa, ele não, na maior parte das vezes, né? Às vezes pode acontecer que sim, mas na maior parte das vezes ele não vai operar os equipamentos diretamente, ele vai planejar. Ele vai estar ali basicamente dando ordem nas pessoas. Faz assim, faz assado. Mas não vai meter a mão na massa diretamente, não. E, opa, junto com o fotógrafo, pelo menos 3 assistentes, tá? São os operadores de câmera e um terceiro que cuida das lentes. Pode ter mais? Pode, a equipe pode ser maior. Porque algumas equipes trabalham com mais de uma câmera ao mesmo tempo. Tem diretor que gosta, se ele tivesse dinheiro, melhor, né? A maioria dos filmes que eu conheço, pelo menos, não tem dinheiro para botar 2 câmeras simultâneas rodando. Mas se o dinheiro existe, o equipamento existe, você aumenta a equipe e bota mais gente filmando ao mesmo tempo, o que pode ser interessante do ponto de vista da edição, porque você vai ter vários ângulos, um sistema de plano contra plano como esse do exemplo que eu acabei de dar do Senhor dos Anéis poderia ter sido feito num dia só, se houvesse 2 câmeras. Uma gravaria um ator, a outra gravaria o outro ator, e eles fariam o plano contra plano em tempo real, com os 2 atores falando. Economizaria até tempo, mas alugar 2 câmeras profissionais assim é caro para dedéu. Então, nem em Hollywood às vezes é possível. E tem, claro, a equipe do som. Para o som funcionar bem, é preciso silêncio no set, é preciso sorte, porque o cachorro do vizinho não pode latir, se o avião passar pode estragar uma cena, e por aí vai, né? Tem todo tipo de imprevisto que pode danificar, entre aspas, aí, o som no filme. Quem faz isso? Né? A equipe de captação de som. Fundamentalmente tem um chefe de equipe, correspondente do som ao diretor de fotografia, é o cara chamado, no Brasil, chama-se esse cara de diretor de som, ou técnico de som direto. Tá? O técnico de som direto, o diretor de som, é o sujeito que vai, do mesmo jeito que na fotografia, escolher os equipamentos que vão ser utilizados, quantos microfones vai usar, que tipo de microfone vai usar, aonde posicionar esses microfones, vai ou não usar aqueles microfones que a gente chama de lavaliers, que coloca dentro do corpo do ator, escondido normalmente aqui na caixa torácica,
Em outras situações pode esconder no cabelo, se tiver cabelo, né? Se for uma pessoa feito eu, não rola. E os assistentes, né? Assistente de som, em geral, são as pessoas que vão trabalhar com os microfones. Aqui a gente tem essa foto que mostra o boom, a vara de boom. Essa vara de boom ela é muito importante para captar não apenas as vozes dos atores, mas também um pouco do ambiente. Muito embora, em geral, esse ambiente sonoro ele vá ser reconstruído inteiramente na pós-produção, mas ainda assim é preciso captar esse ambiente adequadamente para que ele possa ser reproduzido de uma maneira fiel mais adiante, né? Então, os assistentes eles cuidam disso, tratam do equipamento. Alguns filmes contemporâneos trabalham com essa figura do sound designer. O sound designer é um termo um pouco polêmico e que já mudou muitas vezes de significado, mas sound designer, da perspectiva criativa, como eu estou falando aquilo, é um cara que vai, em geral, planejar um determinado estilo sonoro na qual ele deseja trabalhar. Eu dou sempre o exemplo desse filme aqui, A Testemunha. É um filme com Harrison Ford, que apresenta basicamente dois universos sonoros, tá? Porque o filme conta essa história aqui. Ele tem uma criança que testemunha um crime e ele precisa ser protegido pela polícia, sendo que o crime foi cometido por policiais. Então, assim, é um caso muito delicado. Mais delicado ainda pelo fato desse garoto ser de uma daquelas comunidades religiosas americanas em que não entra energia elétrica, ninguém usa máquina, é tudo supernatural, né? Eles chamam de Amish lá nos Estados Unidos. Então o filme ele oscila entre dois ambientes. Tem um ambiente dos policiais, os vilões, que basicamente é um ambiente de cidade grande, né? Muita buzina, muito carro, muito barulho de máquina. E tem um ambiente onde o policial lá, interpretado pelo Harrison Ford, tem que proteger a criança, onde não entra máquina. Então é um lugar onde só vai ter muito silêncio, ruído de natureza, todo mundo fala muito baixo. Então, assim, são dois ambientes completamente distintos, né? E o sound designer desse filme, ele decidiu, por exemplo, uma decisão muito radical, que ele não queria gravar ambiente nenhum para as cenas que se passam na fazenda, né? Na comunidade religiosa. Ele decidiu usar somente gravações feitas 50, 60 anos antes, porque ele queria capturar, vamos dizer assim, entre aspas, né, um som velho, um som antigo, como era a comunidade do filme. E para isso ele achou que se ele gravasse com equipamento moderno, qualquer coisa, mesmo o silêncio gravado com equipamentos novos e digitais e etc., ia dar uma textura de novidade para o som que ele não queria. Ele queria coisa velha. Então, eles tiveram que ir nas bibliotecas sonoras dos grandes estúdios e procurar ambientações muito antigas, gravadas com equipamentos bem tosco, bem do início do século mesmo, para poder gravar no filme. Isso é trabalho conceitual, tá? Então, é isso que a gente chama de sound design. Na equipe da direção tem um continuista. Eu não sei se vocês sabem o que é o continuista, mas basicamente o continuista é aquele cara que precisa anotar, fotografar e anotar tudo que está acontecendo nos sets entre os cortes, né, para que entre o corte de um plano e o próximo plano tudo esteja no lugar certinho. O continuista, ele é o cara que precisa anotar tudo, tudo. Desde, sei lá, a posição e o jeito do cabelo de um ator, até posição dos objetos que estão em cena, a luz, como a luz está se comportando, como é que a luz está incidindo sobre os atores, que lado do rosto está mais claro do que o outro, etc. Muitas vezes tem uma equipe inteira para fazer essa parte de continuidade, e o continuista trabalha com os assistentes de direção também. O diretor ele tem os assistentes de direção. O primeiro assistente de direção, por exemplo, cuida da ordem do dia. É ele quem vai planejar como vai ser o dia seguinte da filmagem, né? Quais os planos que vão ser gravados, quais são os atores que vão ser chamados para poder gravar esse plano, quantos carros precisam ter para poder carregar esse pessoal todo para o set de filmagem.
e etc e tal, assim. Isso é o trabalho da assistência de direção, né? Tem um outro assistente de direção que vai trabalhar com os atores e tal. E tem até nos filmes que são muito grandes, isso é bem raro no Brasil, mas acontece volta e meia, os diretores de segunda unidade, ou seja, quando o filme ele se desenvolve, ele tem um desenvolvimento muito longo, para encurtar o tempo necessário para filmar, é possível contratar um diretor para fazer cenas menos importantes, né? Aí, de novo, vem um exemplo aí no texto do Senhor dos Anéis, que é um filme gigante, né? Existiam 4 equipes filmando naquele filme ao mesmo tempo. Uma filmando somente cena em chroma key, ou seja, os atores iam filmar com tela verde, né? Isso era filmado com um diretor de segunda unidade, tá? Tinha um outro diretor de segunda unidade que ia só fazer tomada panorâmica, né? Ou seja, quando não tinha ator, era só cenas da natureza, aquelas cenas vista do alto, uma montanha, um rio, não sei o que, tinha alguém filmando aquilo que não era o diretor principal do filme, e tinha gente filmando com miniatura, o castelo do rei fulano, que não existia na realidade, né? Ninguém ia construir um castelo de verdade, então construía-se um castelo em miniatura e algum diretor ia ficar filmando várias tomadas daquele castelo em miniatura para depois montar com a ajuda dos computadores, né? Aí, os atores serem incluídos dentro daquelas filmagens ali e parecer que as miniaturas na verdade eram de tamanho natural. Então, o dia normal na filmagem é essa: o diretor de fotografia posicionando a luz, os atores ensaiando com o diretor ou com um assistente de direção. A filmagem é feita, em geral, começando com um registro da cena numa tomada só. É o que se chama, na linguagem, no jargão audiovisual, de plano de estabelecimento, establishment shot. Esse plano de estabelecimento, ele meio que vai guiar, vai servir ali de plano de segurança para a tomada. Depois, a câmera pode ser movimentada à vontade pelo diretor para registrar aquela mesma cena de múltiplos ângulos. Um close-up no rosto do ator, um close-up no rosto de outro ator, uma tomada de baixo para cima, ou uma tomada somente focando sei lá, uma mão, uma parte do, do da cena feita com apenas um pedaço da cena e por aí vai. Isso pode durar vários dias, mas essencialmente o que vai ser feito naquele dia é o cumprimento da ordem do dia, ou seja, todos os planos que tiverem sido previstos para aquele dia vão ser registrados, ou espera-se que eles sejam registrados, às vezes se atrasa, né? Se atrasar vai ter que correr em algum outro dia para poder fazer, mas no geral vai se tentar obedecer a ordem do dia de forma que tudo seja registrado ali conforme estava previsto. A pós-produção é a terceira grande fase, né? A terceira e última grande fase, a fase da finalização, né? A fase de produção, eu estava dizendo aqui, ela é muito frequentemente a mais rápida da feitura de um filme. A filmagem propriamente dita, em geral, ela não costuma durar mais do que algumas semanas, né? Às vezes um mês, às vezes 2 meses, é bem raro que demore mais do que isso. Já a pós-produção costuma ser a mais lenta e pode demorar muito tempo, dependendo do tipo do filme. Um filme, entre aspas, de baixo orçamento, né, barato e pernambucano, por exemplo, é muito comum que dure alguma coisa em torno de um ano para ficar pronto, né? Em Hollywood isso vai aumentar porque normalmente vai exigir efeito especial, muita computação gráfica e isso leva tempo também, né? Mas assim, é fato que essa fase da montagem demora bastante. E nessa fase, o profissional que normalmente se destaca na equipe é o montador ou editor, né? Quem é esse cara? É o cara que pega todo o material filmado, assiste, organiza de acordo com o roteiro ou de acordo com as indicações do diretor, né? Pode levar muito tempo? Pode. Caso extremo, tá aí no texto. Apocalipse Now, o clássico de Francis Ford Coppola. O material bruto que ele filmou, Coppola, né?
tinha 14.250 minutos ou 238 horas, material bruto. Ou seja, na matemática simples, para cada minuto de filme, o Walter Murch, que editou o filme e levou um ano fazendo isso, descartava 95 minutos. Para cada minuto utilizado, 95 minutos inutilizado. Claro que eu estou falando de um exemplo absolutamente exagerado, extremo e nunca repetido, né? O normal é muito menos. O normal seria uma taxa, alguma coisa de em torno de 5 minutos de material não usado para cada minuto efetivamente usado. Tem filmes em que nem sobra material, né? Dizem os biógrafos que Alfred Hitchcock odiava jogar filme fora. Então, assim, para ele, o mínimo possível. A tomada valia sempre, era sempre o que ele usava. Nunca tinha cena cortada nos filmes dele. Ele até nem gostava de filmar fora do roteiro, porque ele dizia que isso dava a oportunidade do estúdio meter a mão e mexer, fazer algo no filme que ele não queria. Então ele só filmava estritamente o que ele queria mesmo. Por razões orçamentárias, no Brasil, é muito assim. Filma-se o mínimo possível, porque quanto mais se filmar coisas que não forem ser utilizadas, mais tempo e dinheiro vai se gastar com a equipe, né? E mais trabalho vai ter na pós-produção, porque o montador vai precisar de mais tempo para olhar esse material todo, assim como vai acontecer com a equipe do som. Os editores de som, eles costumam trabalhar um pouquinho depois da equipe de edição de imagem, né? Hoje em dia, com os sistemas de computador podendo, podendo você pode criar redes, né? E as pessoas podem trabalhar em tempo real, né? Alterações que vão sendo feitas na imagem vão correspondendo a alterações que vão sendo feitas no filme, no som, e tudo vai sendo alterado em tempo real, e isso facilita muito as duas equipes a trabalharem praticamente ao mesmo tempo. Antigamente não acontecia, né? E em alguns filmes de hoje em dia, que não têm a oportunidade de trabalhar com redes, né, com sistemas de filmagem que entram em rede, você ainda precisa trabalhar com primeiro a montagem. Quando a montagem estiver pronta, aí segue para a equipe de som. A equipe de som é grande, tá? São os editores de som, que são divididos em várias equipes menores, né? Principalmente tem a equipe das vozes, em geral o pessoal que faz a dublagem, e um editor de diálogo que vai pegar todo o material gravado no set de filmagem, ouvir e ver o que é que presta, o que é que ele pode usar, o que é que não presta e não serve e vai ter que ser dublado, e o que é que ele pode fazer com os efeitos sonoros que foram gravados no set. Porque o que não prestar vai ter que ser regravado no estúdio, e normalmente é o que acontece com mais de 90% do material sonoro, tá? E editores de efeitos sonoros, a gente vai ter o pessoal que vai criar ações, vai ter o pessoal que vai para campo gravar ações. Então, se eu preciso de uma bicicleta ou de um carro, eu vou para campo gravar. Mas se eu preciso de um trem, eu não vou conseguir ir para campo gravar. Eu vou precisar simular o barulho desse trem com alguma coisa no estúdio, tá? E normalmente em computador, fazendo misturas no computador ali, são os chamados sound designers propriamente dito. Ao invés de trabalhar conceitualmente, eles vão trabalhar criando sons através de mistura de outros sons. Vai ter também a equipe da música, né, que trabalha em paralelo. Geralmente a equipe da música é a última que vai trabalhar no filme. O cara que vai fazer a música do filme, ele vai trabalhar depois que o filme já estiver montado e, de preferência, já tiver com pelo menos uma mixagem provisória. Quando todas essas equipes entregarem os seus trabalhos, finalmente vai ser tudo organizado pelos mixadores. Os mixadores vão, então, espacializar o som, decidir o que é que vai na esquerda, o que é que vai na direita, o que é que vai atrás, o que é que vai em cima e por aí vai. Vão trabalhar também na textura sonora. Se precisa tirar grave, se precisa aumentar um agudo, etc., eles vão mexer nessa parte mais técnica. Fazer um balanço de todos os sons simultâneos, né? Eu tenho uma voz e um carro ao mesmo tempo. O que é que vai ficar mais alto? Até que ponto eu posso colocar essa voz mais alta? Isso é feito meticulosamente mesmo, na fase da mixagem. E aí o filme finalmente fica pronto.
ou quase, né? Porque dependendo do tamanho da sua produção, se for uma produção cara e tiver efeitos especiais, aí você ainda vai estar esperando que os artistas gráficos manipulem o filme frame a frame, utilizando uma variedade de técnicas que vai desde a rotoscopia, que é basicamente você pegar o computador e recortar cada um dos elementos visuais frame a frame para poder depois reorganizar e montar isso aí, até as trucagens que são efeitos especiais à moda antiga, realizado com equipamentos assim analógicos, tá? No fim de tudo, a gente ainda tem as exibições testes, que são as exibições de cópias não finalizadas do filme. Essas exibições elas são realizadas para plateias aleatórias, mas essas plateias elas são ouvidas depois da exibição para poder darem opiniões, assim, o que é que funcionou, o que é que não funcionou, uma determinada cena que alguns não gostaram, ou algum elemento que eles gostaram, mas acharam que tinha pouco. E dependendo do resultado dessas exibições testes, algumas alterações podem ser feitas no filme. Que é um caso muito bacana, porque a gente pode ver no DVD as cenas cortadas e é quase outro filme, que é um filme chamado Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai. É uma história de amor de um casal, um homem e uma mulher, que se conhecem numa loja de macarrão que eles frequentam toda noite. Eles vão comprar macarrão no mesmo lugar, aqueles macarrão chinês. Eles vão lá comprar, o cara e a mulher, um nota o outro, você vê claramente que eles se interessam um pelo outro, só que eles nunca concretizam essa paixão, mas desenvolvem uma amizade muito agridoce, assim, porque eles vão se descobrindo que, enfim, eu vou dar um monte de spoiler para quem não viu, paciência, desliguem aí o áudio se vocês não quiserem ouvir. O casal, que não é casal, né, é só uma amizade, eles ficam muito atraídos um pelo outro, mas eles têm uma questão ética, assim, que os impede de transformar aquele caso numa história de amor que não seja meramente platônica. Os dois são traídos pelos respectivos parceiros e tal, que a gente nunca vê. O filme nunca mostra. Só que isso foi construído na montagem, porque no filme original, no roteiro e no corte original do filme, esses dois parceiros que nunca são vistos e só são falados, eles eram personagens, havia atores que interpretaram esses personagens, e não apenas eles eram personagens, mas no roteiro original eles tinham um caso entre si, um era amante do outro. Então era uma história completamente diferente que o Wong Kar-wai, quando estava na sala de montagem, decidiu que seria melhor se ele não contasse, ele apenas sugerisse. Então ele eliminou todas as cenas com esses dois atores, né, cujos personagens são apenas mencionados no filme, né? Enfim, é uma história muito incrível de como um filme foi escrito de um jeito e virou uma outra coisa completamente diferente na sala da montagem. E aí pronto, a última fase, finalização e lançamento mesmo do filme, né? É a hora da equipe de marketing decidir qual vai ser a estratégia de lançamento do filme. Quantas salas de cinema receberão o lançamento, se vão ser 15 ou se vão ser 200, né? No caso do Brasil, um lançamento de pequeno porte pode significar o lançamento em sequência, né? O lançamento vai ser lançado, por exemplo, o filme vai ser lançado primeiro no Recife, depois no eixo Rio-São Paulo, depois ele vai chegar no Sul, e por aí vai. Se vai entrar somente nos circuitos alternativos ou se vai entrar, se vai ter espaço para eles no circuito comercial. Se muitas salas simultâneas vão mostrar o filme ou não. Essa estratégia de marketing também passa pela divulgação do filme na mídia, né? Se vai ter um investimento de mídia, se vai ter propaganda na televisão, se vai anunciar somente na rede social, se vai botar algum tipo de promoção especial no YouTube, quais são os talk shows que os atores vão para poder promover, se vai ter algum evento,
se vai ao vivo, para estreia, etc, etc. Tudo isso faz parte do investimento de marketing. Investimento de marketing, do ponto de vista financeiro, é um investimento muito alto, porque muitas vezes ele pode chegar, em alguns casos, a superar o próprio valor do filme, né? O investimento em marketing. Um dado final, assim, que eu acho que é bem importante para a gente refletir hoje em dia, deixar na cabeça de vocês, é que hoje, alguma coisa entre 30% e 50% de arrecadação de um filme em sala de cinema, tá? É alcançado logo nos 3 primeiros dias de exibição. Essa estratégia do marketing, muitas vezes, ela é massiva, porque se o filme for sendo lançado aos pouquinhos, existe uma grande probabilidade, até estatística, após esses 3 primeiros dias, ele começar a receber um boca a boca negativo. E aí você vai ter um declínio muito acentuado e rápido da presença, né, do público no filme. Você opta por botar o filme no maior número de salas que for possível, porque as pessoas não vão ter tempo de ouvir falar que o filme é ruim. Lembrando que hoje em dia, especialmente depois da pandemia, o modelo de espectatorialidade mudou e vem mudando e deve mudar ainda bastante, porque hoje em dia as pessoas não assistem o filme, na sua maioria, mais, né, isso é estatística, tá? Na sala de cinema, a sala escura. Elas assistem o filme muito mais através das plataformas de streaming. O que significa, na verdade, uma variedade bastante grande de experiências cinematográficas. Porque tem gente que assiste streaming projetado na televisão da sua casa, tem gente que assiste no seu computador, tem gente que assiste no seu celular, tem gente que assiste sozinha, tem gente que assiste com a família, com os amigos. Existem múltiplas maneiras de você assistir e múltiplas plataformas, né, maneiras de você, dispositivos, na verdade, de você ter acesso ao filme. E por aí vai, né? Tem múltiplas diferentes estratégias de lançamento, e isso tudo passa pela equipe que também está inclusa na equipe criativa do filme. Nessa última fase aí, a fase da pós-produção, que é a equipe de marketing.